Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Bem, eu queria nesse momento falar sobre a polêmica Marco Aurélio e ministro Luiz Fux, que se deu em razão de o ministro Marco Aurélio ter revogado uma prisão preventiva do nacional André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap. E no dia seguinte, a Procuradoria-Geral da República, tendo ingressado com recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é o ministro Luiz Fux, este então, tendo revogado a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse tema, mas me parece que nenhuma das pessoas que leram o tema chegaram de fato a ler as decisões, ambas as decisões, tanto a de Marco Aurélio como a de Fux. Ou me parece que leram apenas a de Marco Aurélio, mas não leram a decisão do ministro Fux. E eu ia até gravar um vídeo específico para isso, postar logo no IGTV, mas preferi fazer essa transmissão ao vivo para deixar aqui o pessoal mais à vontade para perguntar. Boa noite, pastor Manassés, doutor Cássio presente, Lucas Santana, um abraço a todos. E vou fazer aqui essa pequena live, não é demorada, curta, mas depois salvarei o vídeo no IGTV. Espero que quem tiver interesse venha então a assistir novamente, né, os nossos comentários. E eu, para fazer esse comentário, procurei ler as duas decisões. E talvez alguém possa interpretar de maneira equivocada as palavras que direi neste momento, mas as direi sem qualquer receio, porque entendo que faço um comentário extremamente técnico nesse momento, sem adentrar a uma inclinação mais pró-defesa nem mais pró-acusação. Eu não quero isso. Eu quero fazer um comentário, na verdade, estritamente técnico, baseado no que diz a lei e no que diz a jurisprudência, e até mesmo o que eu vou falar no que se costuma interpretar em casos semelhantes a esse. Portanto, esse caso do André do Rap tomou o noticiário brasileiro nesses últimos 2-3 dias, porque se trata de fato de um réu extremamente perigoso. Foi constatado o envolvimento dele com a chefia do PCC, e de um lado, quem aprovou a decisão do ministro Marco Aurélio e desaprovou a decisão do ministro Fux, interpretou o artigo 316, parágrafo único e só. Ele fez apenas e tão somente um comentário a respeito desse parágrafo único do artigo 316. Para quem está nos ouvindo e não é do direito, ou quem ainda é estudante, ainda não enfrentou a matéria, o que a lei anticrime fez? Ela acrescentou o parágrafo único no artigo 316 do Código Penal, dizendo o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, o que ocorria antes da modificação do pacote anticrime? Uma pessoa era presa preventivamente e não havia uma fiscalização
obrigada pela lei a respeito dos pressupostos que fundamentaram essa decisão. É dizer, se eu fosse preso preventivamente, o juiz não tinha a obrigação de olhar a minha situação processual a cada 90 dias e dizer se eu mereço continuar preso ou não. Essa aferição era feita caso a caso e mediante a provocação da defesa ou até mesmo do Ministério Público, em raríssimas exceções, mas o Ministério Público pode sim fazer porque ele é fiscal da lei. Por exemplo, no excesso de prazo de prisão preventiva, nada impede que o Ministério Público, ou nada impedia que o Ministério Público ingressasse com um pedido até de revogação por excesso de prazo. Mas agora a lei anticrime instituiu que o juiz de ofício, e isso é uma matéria legal, está na lei agora, a cada 90 dias deve tomar o processo e verificar naquele caso do preso que está preso em situação de cautelar preventiva, deva permanecer ou não. Se os pressupostos, se os elementos da preventiva estiverem presentes, ele vai dizer, merece sim estar e continuar preso. Se não, ele vai dizer, não estão mais presentes os elementos da preventiva, portanto deve ser revogada. Pois bem, o que aconteceu de fato no caso de André, André do Rep, né? Não é isso? Acho que foi isso que eu falei o nome dele aqui. André do Rep, isso. André Oliveira Macedo. Ele foi condenado a uma pena de 14 ou foi 15 anos de prisão pela 5ª Vara Federal lá de São Paulo. Um dos juízes federais acabou por condená-lo por tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, etc. Ele ingressou com uma apelação no Tribunal Regional Federal. Essa apelação do Tribunal Regional Federal, feita pela defesa, foi julgada parcialmente procedente. O que aconteceu depois? O tribunal disse, não, ele merece continuar condenado, porém a sua pena deve ser redimensionada. A pena então baixou de 14 para 10 e lá no final eles digressaram sobre a preventiva. Eles disseram, olha, essa preventiva dele, ela deve continuar, porque nos autos há elementos da sua periculosidade, de que solto poderá voltar a delinquir ou mesmo não comparecer a eventuais atos processuais que forem necessários, ainda que se esteja já em grau de recurso, etc. Ele pode se furtar a aplicação da lei penal. Enfim, o tribunal baixou a pena de 14 para 10, porém manteve a preventiva fundamentadamente. Dessa decisão, a defesa de André do Rep ingressou com um habeas corpus no STJ. Quem recebeu esse HC no STJ foi o ministro Rogério Schietti, que indeferiu liminarmente sob o fundamento de que não havia excesso de prazo na prisão preventiva. Uma vez que a prisão ela foi decretada, em 2014, mas ele só foi preso 5 anos depois. Ele passou a instrução toda do processo foragido. Então o ministro Rogério Schietti disse o seguinte, olha, não há excesso de prazo cometido pelo Tribunal Regional Federal, o tribunal que julgou a apelação. Esse foi o substrato da decisão do ministro Rogério Schietti. A defesa de André do Rep ingressou com um habeas corpus contra essa decisão do ministro Rogério Schietti e levou o caso para o STF. Quando chegou no STF, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator do HC, julgou o caso dizendo o seguinte, olha, da data em que o Tribunal Regional Federal confirmou a preventiva dada pelo juiz de base até agora, já passaram mais de 90 dias. E não houve manifestação do juízo a respeito
da necessidade de manutenção da preventiva. Como já se passaram mais de 90 dias, eu, de acordo com o que diz, o que eu li para vocês aqui no artigo 316, parágrafo único, eu tenho essa prisão por ilegal e vou, assim, revogar a prisão. Tá? O que disse a Procuradoria-Geral da República no caso de André do Rep? Ela disse o seguinte, olha, a decisão do ministro Marco Aurélio foi equivocada. Por quê? Porque o réu ainda apresenta periculosidade e afetação à ordem pública. Em segundo lugar, houve no caso supressão de instância. E eu quero explicar para vocês o que é supressão de instância. Nenhum tribunal pode emitir uma decisão se o juiz ou o órgão inferior não tiver manifestado sobre ele. Por exemplo, eu não posso ingressar com um habeas corpus no Tribunal de Justiça se a matéria que eu quero levar para lá eu não fiz com que o juiz de base fosse provocado e se manifestasse sobre ela. É necessário que o órgão inferior venha se manifestar sobre a matéria para que assim eu pegue essa matéria e diga, olha, ele errou, por isso eu estou recorrendo agora para um órgão superior, que no caso seria o STF. A Procuradoria-Geral da República afirmou que houve supressão de instância porque o ministro Rogério Schietti não se manifestou sobre o tema que o ministro Marco Aurélio havia decidido. Em outras palavras, ele disse o seguinte: o ministro Rogério Schietti deveria ter sido provocado a se manifestar sobre a revisão da preventiva contido no parágrafo único do artigo 316. Se não houve isso, o ministro Marco Aurélio atuou, mas atuou de maneira ilegal porque houve supressão de instância. Ele atuou em uma matéria que o ministro Rogério Schietti do STJ, que é o órgão abaixo do STF, não havia se manifestado. E o outro argumento da PGR foi que o HC, impetrado pela defesa de André do Rep ao STF, ele desafiou uma decisão de negatória liminar no STJ. E há uma súmula que proíbe que o habeas corpus, nesse caso, seja conhecido, ou seja, o STF não pode enfrentar uma matéria em sede de habeas corpus se esta matéria foi apenas fruto de uma negativa liminar de um ministro do STJ. O que deveria ter feito, segundo a PGR, a defesa de André do Rep? A defesa de André do Rep deveria, segundo o que disse a própria PGR, ela deveria ter provocado o ministro Rogério Schietti para se manifestar sobre a matéria ou interposto um agravo regimental, para que assim fosse conhecido. Há, porém, decisões do STF que dizem o seguinte: nesses casos em que há uma negativa liminar do ministro do STJ, eu posso superar essa súmula, que se não me engano é a súmula 691. E se a ilegalidade for flagrante, se for descomunal, posso superar esse entendimento jurisprudencial e assim julgar o habeas corpus. Inclusive eles utilizam a expressão não conheço do habeas corpus, mas concedo de ofício. Uma baboseira, como se você dissesse assim: não, eu estou concedendo, não porque você está pedindo, mas porque eu entendo que é ilegal. Então, estes são os fatos. Quem atacou o ministro Luiz Fux se esqueceu, porém, de considerar os demais argumentos. Eu tive o cuidado de... E aí eu vou trazer a minha opinião ao final sobre essa matéria. Eu só estou esclarecendo os fatos, tá? Quem atacou solenemente o ministro Fux, etc., se esqueceu de que
O argumento do parágrafo único do 316 do CPP, se você for ler a decisão, foi um argumento de pano de fundo. Não foi o argumento principal da suspensão da liminar. Ele acabou adentrando esta matéria em razão de que houve a discussão dela no pedido da PGR, mas os outros argumentos foram, e eu acabei de dizer, a respeito da periculosidade de André do Rep, ou seja, que a sua afetação à ordem pública ainda permaneceria, e também a supressão de instância, que houve porque o ministro Rogério Schietti não havia enfrentado a matéria. Então, nesse momento eu vi que havia um certo equívoco de alguns na interpretação do que houve, do que efetivamente houve. Como se o ministro Luiz Fux tivesse feito um absurdo. Não, o que ele fez acontece diuturnamente. Aplicar um precedente da corte para negar seguimento a um habeas corpus, a um outro tipo de recurso, etc. Mas vamos lá. Vamos aqui à interpretação do artigo 316, parágrafo único. Parágrafo único do artigo 316 do CPP. Perdão, que estavam fazendo uma ligação aqui para mim e eu estava aqui estou no meio da live. O que é que diz esse parágrafo único? Eu já repeti para vocês. O juiz deve revisar a preventiva a cada 90 dias sob pena de se tornar ilegal. Sob pena de tornar a prisão ilegal. É assim que o texto diz. Tá. E aí vem a polêmica. Se alguém está preso e já se faz 90 dias, que ele está preso preventivamente, não houve manifestação do juízo a respeito da necessidade. Chegamos ao 92º dia, o 91º dia, sem que houvesse uma revisão dessa prisão. Pode-se dizer que essa prisão é ilegal a partir desse momento, a partir do decurso de prazo, simplesmente, tão somente? Note-se que nesse prazo ele é obrigado a se manifestar a respeito dos pressupostos da prisão preventiva, ou seja, para dizer se essa prisão ela ainda mantém um substrato fático que a sustenta ou se não mantém. É dizer, passado 2 dias do prazo legal, o substrato fático modificou-se? Eis a pergunta. Os que advogam a ilegalidade patente, inequívoca e já flagrante a partir do transcurso desse prazo sem manifestação do juízo, não voltam os argumentos para o substrato fático. O argumento aqui, ele acaba se repousando apenas no decurso de prazo. Ou seja, decorreu o prazo, é ilegal. Quem não concorda com isso vai dizer o seguinte: não, nessa análise do prazo de 90 dias, eu preciso analisar se o substrato fático permanece. Houve ali modificação do substrato fático, mesmo eu analisando, por exemplo, em 95 dias? Ele vai dizer, não houve. Então, ela não é ilegal nem no 91º dia, nem no 95º, tampouco seria ilegal no 100º dia, se eu avaliasse, por exemplo, em 100 dias, se eu fosse juiz. Eu alertei muito num vídeo e numa live que eu fiz aqui sobre essa avaliação reavaliação de 90 dias na prisão preventiva. Eu chamei isso de modificação para inglês ver, porque na prática não iria pegar como não pegou. Isso porque, senhores,
Os juízes estão aplicando aquilo que é basicamente a lógica do raciocínio que os tribunais sempre fizeram a respeito da manutenção ou não de uma preventiva. Como? Se os motivos da prisão preventiva estão presentes no 90º dia e não houve nada entre o 90º dia e o 100º dia, não houve nenhuma modificação no processo, nem andamento processual houve. Como que os juízes iam pensar assim, não, porque ultrapassou esse prazo, eu vou declarar ilegal? Não. Na cabeça dos juízes, a interpretação desse artigo é avaliar tempo e circunstâncias fáticas. É avaliar prazo e circunstâncias fáticas. E está acontecendo exatamente o que eu falei que ia acontecer. Essa decisão do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, ela é uma exceção no Brasil inteiro. Se ele é voto vencido na história do STF, na interpretação desse artigo ele é também. Houve aí manifestação de vários juristas de peso, o professor Thiago Buni defende essa ideia, acho que o Lênio também, o Auri Lopes também defende essa ideia, mas a verdade é que na prática não vai ocorrer isso, porque nenhum magistrado irá aplicar um excesso de prazo sem circunstância fática. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas preventivas que duram, por exemplo, mais de um ano. O que que os tribunais fazem? Eles dizem, olha, de fato, eles julgam dessa forma, de fato, há mais de um ano ele está preso preventivamente. Porém, o processo é complexo, o processo tem muitos réus, as audiências não foram houve várias audiências, não foi una no sentido de ser apenas em uma sessão. As audiências, em razão das testemunhas terem faltado, acabaram sendo seccionadas. E por isso, nesse caso, não se pode aplicar aqui o excesso de prazo. Acontecerá a mesma coisa com relação à reavaliação 90ª prevista no parágrafo único do artigo 316. Não adianta. Às vezes eu sinto que há até uma certa ingenuidade de alguns doutrinadores em achar que isso aqui, os tribunais iriam aplicar esse... Primeiro, existem varas em que é impossível ao juiz até avaliar continuamente, em razão da quantidade de trabalho, dentro dos 90 dias. Ele pode até avaliar dentro dos 95, dentro do 100º dia. Ah, Jimmy, quer dizer que você acha que a prisão preventiva não tem que ter prazo ou que ela deve ser indefinida? Não é isso. Não é isso. O meu posicionamento, e aí eu quero falar agora, sobre o meu posicionamento, é que a prisão preventiva, a meu sentir, ela tinha que ter sim um prazo fixo e peremptório e se tornar uma prisão temporária. É isso. Vamos colocar aqui que o prazo de uma prisão preventiva deve ser 90 dias. Prisão temporária. Se nós tivéssemos modificado a lei para dizer isso, o juiz se sentiria obrigado a se manifestar tão logo os 90 dias se aproximassem de seu término. E aí ele era obrigado a proferir uma nova decisão. Como também era obrigado a conduzir com maior celeridade o processo. E não estou dizendo que a maioria dos juízes não fazem isso, pelo contrário, eles têm interesse que os processos andem rapidamente. Agora mesmo eu participei de um processo em que o réu foi condenado em menos de 2 meses. Mas por quê? Porque foi muito rápido entre a prisão dele, o término do inquérito, denúncia,
A instrução também foi muito rápida, foi todo mundo intimado e foi virtual em razão da pandemia. Alegações finais orais, foi muito rápido, foi muito rápido. Mas, a meu sentir, a letra da lei hoje não permite que se aplique o entendimento que agora eu defendo, que neste momento eu defendo. A prisão preventiva, ela tinha sim que ter um prazo, ainda que tivesse de mudar o nome dela para uma prisão temporária. Embora nós já tenhamos a temporária, mas o prazo dela é bem exíguo para os crimes em geral, de 5 dias, para os outros de ônus, etc., vai para 30. Mas seria necessário, nem que fosse colocar um tempo maior, por exemplo, 90 dias, esse prazo mesmo que a lei colocou. O fato é, o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, ou os tribunais, a construção jurisprudencial do nosso país, quando ela encontra a seguinte expressão, sob pena de tornar a prisão ilegal, entende-se que, naquele exato momento, a partir do transcurso, ela já é ilegal? É óbvio que não. E eu fiz aqui uma pesquisa, só para vocês terem, dessa expressão sob pena, que está lá no parágrafo único do 316. No parágrafo único do 316, por exemplo, existe a expressão sob pena de se tornar ilegal. Deve fazer a revelação de 90 dias, de 90 em 90 dias, sob pena de se tornar ilegal. Mas o Código de Processo Penal, em diversos locais, utiliza a expressão sob pena e diz, por exemplo, no artigo 264, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeado pelo juiz. Ou seja, se eu for nomeado por um juiz, eu sou obrigado a prestar o patrocínio àquele acusado. No caso de defensoria dativa. Se eu não prestar, eu vou ser multado. Tá bem. Mas diante de uma recusa minha, o juiz, de pronto, já deve me multar? Evidente que não. Eu vou pedir uma avaliação fática desse Estado e pedir para ele, não, eu não patrocinei porque, por exemplo, embora não tenha declinado no processo, mas eu não patrocinei porque ele é um inimigo da minha família. Eu não conseguiria... ele é um inimigo do meu pai, ele já maltratou a minha mãe. Eu não conseguiria defendê-lo. O juiz deveria aplicar, nesse caso, a multa a mim? Não, eu pediria uma avaliação fática. Em um outro caso dessa expressão sob pena, diz o seguinte, essa aqui é famosa. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. Então, por exemplo, eu não pude comparecer a uma determinada instrução. E o juiz entende isso como um abandono processual. Sei lá, meu carro quebrou na estrada, o celular descarregou, eu não tive como. Ele então lá nomeia um dativo e me aplica uma multa. Tá correto? Entende-se como abandono aquilo que eu fiz? Evidente que não, porque tem de se avaliar a situação fática da minha atuação para assim concluir se houve ou não um abandono. Portanto, essa expressão de sob pena que contém a lei, que é contida na lei no artigo 316, parágrafo único, ela não é uma expressão cujo resultado é peremptório, cuja ilegalidade é peremptória. E é por isso, meus amigos, é isso que eu queria fazer com que vocês acordassem. O Merria presente, um abraço, o Dr. Franklin, um abraço, meu querido. E é isso que eu queria fazer com que vocês entendessem. Essa expressão que lá existe em outros pontos do CPP. E em nenhum desses outros pontos o STJ ou o STF vem interpretando a consequência legal como que imediata. Tampouco iria interpretar como consequência imediata a revogação da prisão após os 90 dias. Eu seria ingênuo, e eu alertei muito isso. Eu seria ingênuo de acreditar nisso. Ingênuo mesmo. Então, assim,
Eu vejo muitas pessoas atacando o ministro Fux, aplaudindo o ministro Marco Aurélio, e isso tem virado uma espécie de fla-flu dentro do judiciário. Isso não é saudável, porque em alguns momentos o ministro Marco Aurélio tem decisões não tão garantistas como a que eu vi hoje a respeito da aplicação da condição de procedibilidade instituída pela lei anticrime ao delito de estelionato. A maioria dos doutrinadores que se auto-intitulam garantistas entendem que, neste caso, a modificação trazida pela lei anticrime ao delito de estelionato é de natureza híbrida, ou seja, de processo processual e penal, e por isso deve retroagir para beneficiar o réu. A primeira turma julgou o caso hoje e o ministro Marco Aurélio, num voto rápido e objetivo, disse: não, para mim trata-se de matéria de norma que diz respeito apenas ao processo, matéria eminentemente processual, e por isso não deve retroagir. Então, eu vi muitas e muitos colegas se manifestando, mas sem ler a decisão do ministro Fux, achando que o fundamento da revogação, primeiro, seria apenas a interpretação do artigo 316. E não foi. Parágrafo único. Existiram outros motivos também. Ademais, a letra do parágrafo único do artigo 316 não nos dá, e isso eu digo infelizmente, porque deveria dar, mas não nos dá, olhando-se para como os tribunais acabam por interpretar esta expressão sob pena, não nos dá liberdade ou autoridade, melhor dizendo, para concluir tal qual concluiu o ministro Marco Aurélio. Tá certo? Eu queria fazer estas pontuações. É evidente que a defesa deve atuar sempre para o controle da preventiva, e a defesa de André do Rep fez isso, fez de maneira legal, não atuou de maneira ilegal. Aqui não se está a falar de um conluio entre o advogado, entre o ministro, ou mesmo de uma jogatina aí processual. Não, é uma interpretação que parte da doutrina está dando. Eles levaram até o ministro concordou. Mas a interpretação dada por Fux também não é um bicho de sete cabeças, porque os tribunais vêm aplicando esse entendimento do Fux. Inclusive o ministro Gilmar Mendes entende que a superação do prazo de 90 dias ela dá direito ao acusado de apenas ter uma decisão reavaliando e não a imediata revogação. E é isso que eu queria esclarecer para vocês. Ela não dá direito, segundo o ministro Gilmar Mendes. E eu quero até ver, quando ele for enfrentar essa matéria, qual será o voto dele, porque o voto dele, o entendimento dele a respeito dessa matéria tem sido esse: de que a superação do prazo nonagesimal não daria direito à revogação imediata, em razão dos pressupostos fáticos, mas apenas o direito à reavaliação em si mesma, que deverá ser feita pelo juízo que concedeu, ou melhor, que decretou a preventiva, tá certo? Passados esses esclarecimentos, e já nos finalizando aqui na nossa live, quero dizer que nós faremos live às terças e quintas, com alguns convidados, membros da Abracrim. Fiquem ligados, mais ou menos nesse horário aí, às 19 horas. Espero que vocês participem, e para quem não viu o início aqui da nossa live, o vídeo vai ficar gravado no IGTV, tá ok? Fiquem com Deus. Vamos lutar, a defesa luta para uma interpretação consentânea com a Constituição e, sobretudo, também para que o Instituto da Prisão Preventiva tenha um prazo de fato estipulado por lei e se torne talvez até uma prisão temporária, coisa que o artigo 316, parágrafo único, não confere ainda ao Instituto, infelizmente. Tá bom?
Forte abraço, bons estudos e bom trabalho. Valeu!